Sabe aquela sensação de estar vivendo a mesma história de novo e de novo? Que os mesmos problemas, as mesmas situações simplesmente não largam do pé, não importa o que a gente faça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa para entender por que isso acontece e, o mais importante, como é que se quebra esses ciclos de uma vez por todas. Nossos problemas nos unem. Pensa só nessa frase. Ela foi dita por um casal em terapia e parece um nó na cabeça, né? Como é que uma coisa que deveria afastar as pessoas, na verdade, vira a cola que mantém tudo junto? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar aqui. E é aqui que a coisa fica interessante. Essa pergunta força a gente a olhar para aqueles padrões que ficam escondidos no dia a dia. Como é que algo negativo pode se transformar, sem que ninguém perceba, na base de um relacionamento ou até da identidade de alguém? Para a gente conseguir desvendar esse paradoxo, o material que estamos analisando traz um conceito-chave, a forma. E não pense nisso como um simples hábito. Pense na forma como a estrutura por trás de tudo, sabe? O projeto invisível que está gerando todos os resultados na vida. Então, a forma é basicamente o sistema operacional da nossa vida. É aquele motor que fica rodando ali, em segundo plano, e que produz sempre os mesmos resultados, de forma consistente. E o pior, muitas vezes a gente nem se dá conta de que ele está ligado. E aqui está o pulo do gato. Olha só. Formas diferentes criam realidades totalmente opostas. A forma A é a causa raiz de tudo. Enquanto uma forma A está ali fabricando problema e sofrimento sem parar, uma forma B, completamente diferente, está gerando leveza e crescimento. Agora é um bom momento para uma pequena pausa, uma reflexão mesmo. Se a gente olhar com sinceridade para os padrões que se repetem na nossa vida, qual é o resultado que a nossa forma pessoal parece estar gerando o tempo todo? Ok, mas como é que a gente consegue identificar essa tal de forma em ação? Bom, a nossa fonte aponta para um momento muito específico, um momento-chave, que ela chama de pré-queda. E esse é o verdadeiro ponto de virada. E atenção, é muito importante entender isso aqui. A pré-queda não é o desastre, não é chegar no fundo do poço. Pelo contrário, é uma mudança sutil, uma condição que, de repente, torna aquele padrão oculto impossível de ignorar. É a hora que a gente finalmente vê o motor funcionando. Lembra daquele casal do começo? Com eles, o conceito fica cristalino. A pré-queda deles foi um período de paz, um tempo sem problemas. E foi justamente essa ausência que fez o padrão aparecer com tudo, a necessidade que eles tinham de criar um conflito para se sentirem próximos. Certo. Identificar o padrão é um passo gigantesco. Mas como ter certeza de que ele realmente foi quebrado? A resposta é simples e direta. A prova não está no que se pensa, mas sim no que se faz. É isso, o segredo está no comportamento. Não adianta só entender, só ter aquele clique na cabeça. A mudança de verdade só se comprova com uma nova ação, com um comportamento diferente diante daquela mesma situação de sempre. E pode ter certeza, a vida vai dar a oportunidade. Ela vai trazer o teste. Inevitavelmente, aquela situação vai aparecer de novo, como se a vida estivesse perguntando: e aí, vamos fazer diferente dessa vez? É a chance de aplicar a nova consciência. E o material que analisamos dá exemplos bem concretos. Para quem tem o padrão da indecisão, pode esperar. A vida vai trazer uma encruzilhada. Para quem foge da responsabilidade, vai aparecer uma tarefa que não dá para delegar. A oportunidade para mudar é sempre prática, é na vida real. Então, o ponto crucial é exatamente este. A evidência da mudança não é um sentimento, não é uma grande epifania. É um comportamento novo. É uma reação diferente diante daquele gatilho antigo. Simples assim. E tudo isso nos traz ao desafio final, o mais prático de todos. Porque a mudança real, a que fica, não acontece por acidente. Ela exige uma ação consciente, deliberada. Olha que interessante essa frase, parece um trava-línguas, né? Mude a forma para mudar a forma. Esse é o desafio central. É um chamado para, conscientemente, reprogramar o nosso motor interno para que ele comece a produzir um resultado completamente novo. E fica aqui um último conselho prático. O começo de tudo é a observação. É prestar atenção aos pequenos eventos do dia a dia, às pequenas reações, porque ter consciência do padrão é e sempre vai ser o primeiro passo para qualquer mudança. Então, a questão que fica no ar é essa: qual padrão será quebrado hoje? Fica a reflexão. E claro,
O desafio de pegar todo esse entendimento e transformar numa nova maneira de agir no mundo.